Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados, na nossa Fraternidade Francisco de Assis. Que possamos aproveitar esse momento, um momento de aprendizado, um momento de contemplação, um momento de renovação. Que possamos fechar nossos olhos, nos conectar com a nossa espiritualidade, com a espiritualidade da casa, que vem preparando esse ambiente desde as primeiras horas da manhã para nos receber. Cada presença aqui não é por acaso. Essa data já foi marcada pelo mundo espiritual há muito tempo, para que nós pudéssemos estarmos aqui presentes, para ouvir a palavra que a nossa querida irmã Patrícia preparou para nós. Que possamos estar com os ouvidos espirituais abertos, com o coração preparado. Que essa palavra seja uma semente em terra fértil. Que possamos sair daqui renovados, cheios de esperança e preparados para enfrentar o mundo lá de fora. E que possamos levar a paz daqui de dentro para todas as partes, para onde a gente formos, para onde a gente estivermos, com quem a gente encontrarmos. Levar essa mesma paz, esse mesmo amor que encontramos aqui dentro. Que Jesus possa abençoar cada um de nós e que possamos alcançar os nossos desejos de acordo com a boa vontade de Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Essa semana coincidiu de eu fazer na quinta e no domingo. Então, eu engatei um pouquinho um assunto no outro. Então, na quinta-feira, eu peguei o capítulo da sequência do livro que a gente está estudando e falou da higiene do coração, né? De como a gente limpar o nosso coração e deixar o nosso coração limpo. E aí, no finalzinho desse capítulo, o Caiabás traz para a gente, uma das etapas para a gente manter o nosso coração limpo é a gente renunciar ao mal e escolher o bem. E que a gente precisa ser bom, indulgente, caridoso, humilde, paciente e progressista. E aí essa palavra progressista ficou ressoando um pouquinho na minha cabeça. E aí eu também estou lendo um outro livro do Mundo Regenerado, e essa palavra também vem se repetindo muito sobre o progresso pessoal, progresso do mundo, do planeta. E aí eu falei assim, vamos falar um pouquinho disso hoje. E eu vou começar lendo um trechinho aqui do Reflexões sobre a Renovação do Mundo. E chama A Hora de Progresso. Por que estamos na hora do progresso? Recebemos do Pai amantíssimo bênção sem conta através dos tempos. Fomos beneficiados pela sua misericórdia de todas as maneiras. Sempre que nos achávamos em dificuldades ou em perigo, a sua bondade vinha em nosso socorro e nunca nos faltaram as oportunidades das novas reencarnações para resgatarmos os nossos débitos. As lições superiores sempre nos foram oferecidas, seja na palavra dos mensageiros divinos, seja no exemplo daqueles que percorrem o verdadeiro caminho e se fazem instrumento da luz divina, o Evangelho do Cristo. Esteja a todo instante ao nosso alcance. Deus nunca nos faltou. Evidentemente, se as graças do alto foram tantas e nós ainda nos encontramos necessitados de favores, é porque não as aproveitamos devidamente, acendendo a luz do amor em nossos corações. Assim, tomando consciência da realidade espiritual, isto é, do muito que Deus nos ofereceu e do pouco que fizemos em sinal de gratidão, é necessário progredir nesta hora, revivendo todos os ensinamentos recebidos e pondo-os em prática com urgência, para que a caridade resplandeça através de todos os nossos atos. Havendo boa vontade da nossa parte e contando como contamos com a graça de Deus, o nosso progresso se acentuará,
ainda mais se nós não nos descuidarmos da oração e da vigilância. Então, esse trecho aqui nos relembra que Deus está com a gente o tempo todo, né? Que a todo tempo o Evangelho está disponível. Está disponível em qualquer lugar que nós fomos, em qualquer país, em qualquer cidade, ele está disponível para nós. E tem estado disponível há milênios de anos. Mas o quanto a gente progrediu nesse tempo, né? E traz isso, a gente está demorando muito para progredir. Não que não progredimos, mas foi pouco ao tempo que Jesus veio. São 2026 anos, né? E a gente evoluiu pouco. Então ele fala que está na hora de a gente progredir. A hora é agora de a gente começar a avançar um pouquinho mais rápido. E aí esse trecho traz, né, que a palavra caridade, que esse progresso vem da caridade. Então, vou aprofundar um pouquinho na caridade hoje, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, traz, e a gente fala muito na doutrina, que fora da caridade não há salvação, né? E quando a gente fala em caridade, muitos de nós já pensam imediatamente na caridade material, na doação de alimentos, na doação de roupas, de sapatos, de dinheiro, né? Mas, para além disso, a doutrina espírita sempre nos relembra que a caridade, ela envolve o ser, o sentir e o agir. O verdadeiro sentido da caridade, Jesus já nos ensinava que é a ação. Allan Kardec amplia esse entendimento ao nos mostrar que a caridade se expressa em 3 grandes aspectos: a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ou seja, a caridade é uma transformação ou um aperfeiçoamento do nosso próprio coração. Ser caridoso é escutar sem julgar, acolher sem exigir e perdoar sem humilhar. Né? Quantas vezes a gente até disponibiliza um tempo para a gente escutar alguém, mas o quanto que a gente escuta sem julgamento? E não é só o julgamento verbal, porque às vezes a gente até não acolhe na palavra, mas o julgamento em pensamento, e o julgamento que está lá dentro, né? Porque aqui, é o que Jesus fala, não é só o agir, é o ser e o estar também, né? Então, o quanto lá dentro a gente também não está julgando, né? O quanto que a gente acolhe a outra pessoa e ainda, no nosso egoísmo, a gente não exige algo em troca. A gente acolhe e espera que essa pessoa depois nos devolva a gratidão, nos devolva, né, algum favor em troca, né? E o perdoar, que eu acho que é muito difícil, a gente perdoar, em vez de trabalhar o perdão entre a gente, ainda é muito difícil, né? E principalmente a gente perdoar sem humilhar, sem devolver, sem agredir a pessoa de volta. E ele colocou aqui também orientar sem impor. O quanto a gente também, às vezes, quer passar um ensinamento, quer passar alguma coisa, só que a gente não tem essa conduta de fazer por amor, por fazer pro alívio do outro. A gente quer orientar, mas a gente quer imprimir o nosso pensamento, a gente quer imprimir que a pessoa faça do jeito que a gente quer, né? E o nosso jeito não é o único caminho, a única solução, né? Então a gente tem que, quando a gente se põe no lugar de orientar, a gente tem que abrir para que a pessoa faça do jeito dela, né? A pessoa pode escolher, ela tem livre-arbítrio se ela vai seguir ou não a orientação, né? Então a gente tem que sempre lembrar também da liberdade do outro. Eu vou falar um pouquinho para vocês da caridade moral e da caridade material. Vou deixar. A caridade moral, muitas vezes, é mais difícil de ser praticada do que a material. Ela exige renúncia do orgulho, controle do ego e humildade sincera. Quantas vezes somos ríspidos quando poderíamos ser gentis? Quantas vezes apontamos erros quando poderíamos compreender? Né? Quantas vezes a gente, no meio mesmo da nossa rotina, a gente prefere não, vamos, e acaba apressando o outro, acaba não tendo paciência, acaba passando por cima quando a gente poderia, né, se acalmar, ter paciência, ter calma.
e conduzir as ações de uma outra forma. Eu já falei isso na quinta, mas eu vou repetir, então me perdoe quem estava aqui na quinta-feira. Mas eu queria falar um pouquinho do que é o orgulho e do que é o egoísmo. Eu achei que essa explicação ficou bem legal e eu acho importante a gente trazer para todo mundo. O orgulho é um sentimento de superioridade, real ou imaginária, que leva o espírito a se considerar melhor do que os outros. Ele se manifesta de várias formas: vaidade excessiva, dificuldade de aceitar críticas, necessidade de reconhecimento, crença de que não erramos, desprezo ou julgamento ao próximo. Então, dentro do orgulho, ele tem várias frentes, né? E a gente ainda tem um pouquinho de todas elas dentro de nós que a gente está lapidando ainda, né? Às vezes a gente pode não ter uma vaidade dentro de casa, mas a gente pode ter no trabalho, às vezes a gente tem no trabalho, mas, né? Então, assim, algumas faces do orgulho a gente ainda apresenta. Quantas vezes a gente recebe alguma crítica, a gente não sabe lidar bem com essa crítica, a gente acaba achando que a pessoa está ofendendo a gente, e às vezes a pessoa está falando só para o nosso bem, só aquela orientação, está só orientando, olha, esse caminho que você pegou não é muito legal, mas a gente fica ofendido, que machuca o nosso orgulho. E quantas vezes a gente não faz as ações para ser reconhecido? A gente não faz porque a gente está fazendo pela bondade ou pela caridade, estamos fazendo apenas pelo reconhecimento, apenas para ter um nomezinho escrito em algum lugar, ou apenas para sua imagem chegar até o lugar que você está almejando, né? A crença de que não erramos. Erramos bastante, né? A gente erra todo dia, eu acho. Eu, pelo menos, eu erro todo dia. Então, assim, a gente acha que entender e assumir que não somos perfeitos, que nós erramos, mas que estamos aqui para isso, que é para errar, para a gente poder aprender, para poder fazer diferente. Segundo os espíritos superiores, o orgulho é a fonte de todos os vícios, porque nos afasta da humildade, que é a base de todas as virtudes. O espírito humilde, ele aprende com todos. Ele reconhece seus erros e cresce moralmente. Só o espírito que tem a humildade, ele consegue enxergar que ele falha, enxergar que ele pode aprender com o outro e que ele pode crescer, né? Porque se a gente não tem humildade, a gente acha que a gente já está completo, que a gente está pronto, que a gente já está perfeito, né? Mas quando a gente é humilde o suficiente para olhar e falar assim, nossa, não, preciso parar e estudar isso aqui um pouquinho, porque isso ainda eu estou falhando. Olha, aqui eu já sei um pouquinho, já faço um pouquinho, mas dá para eu fazer um pouquinho melhor, né? Então, ter essa humildade de reconhecer aonde você está e como você vai fazer para progredir um pouco mais. E o egoísmo? O egoísmo é uma preocupação excessiva consigo mesmo, colocando os próprios interesses acima do bem comum. Ele se manifesta de diversas formas: indiferença diante do sofrimento alheio, dificuldade de compartilhar, falta de empatia, orgulho disfarçado de autossuficiência, amor a si mesmo sem amor ao próximo, né? Então, o egoísta, ele tem dificuldade de enxergar o outro. Ele não consegue ter empatia pela dor do outro. Ele está tão focado nos seus interesses, está tão focado em si mesmo, que ele não consegue ter esse olhar, se colocar no lugar do outro e nem pensar num bem maior, num bem comum. Por exemplo, eu não vou jogar lixo na praia porque isso vai, além da poluição, pode matar as tartaruguinhas, pode matar os peixes, pode matar até as algas, ele não consegue pensar até essa visão de um algo maior. Ele consegue pensar só nele, na sobrevivência. E a gente até comentou na quinta que nem sempre isso é porque ele tem um amor grande por ele mesmo. Às vezes, pelo contrário, o amor por ele é tão pequeno, o alto amor, que ele desconta isso para fora, ele tenta pegar tudo para ele, para preencher algo que falta dentro dele. Então, o egoísta não é aquela pessoa que se ama demais. Na verdade, muitas vezes, está faltando esse amor. Então, ele quer pegar tudo para ele, para preencher aquilo que falta dentro.
O egoísta não é necessariamente mau. Muitas vezes é apenas um espírito ainda imaturo, preso a essas necessidades do eu, da sobrevivência, né, ainda de coisas muito humanas, muito terrenas ainda. Ele não consegue ter essa visão mais ampla, mais espiritual. E ele fala que às vezes é muito ainda imaturidade da consciência. Né? Às vezes é um espírito que tá no caminho aí da evolução. Muitas vezes é nem maldade, né? A gente tem que tomar cuidado com o julgamento aí, né? Às vezes a gente julga que a pessoa está fazendo aquilo, porque aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é má, ela está desejando mal para outra pessoa, mas não é. Muitas vezes é só o processo dela de evolução, que ainda está ali no comecinho, está engatinhando. No capítulo 10 do Evangelho, Jesus nos convida: amai os vossos inimigos. E aqui não significa que a gente tem que concordar com as atitudes, nem com os erros, as ações dos outros, né? Mas a gente não alimentar o ódio dentro da gente, a gente não desejar o mal e a gente não devolver a agressão, né? Porque amar, eu já falei isso e eu já ouvi muita gente falar isso. Amar o próximo não é que você tem que gostar do próximo. É diferente. A gente pode amar a todos como humanidade, amar todos como filhos de Deus. Mas a gente é humano. A gente pode gostar mais de uma pessoa, gostar um pouco menos da outra. A gente pode escolher com quem a gente quer conviver. A gente pode escolher conviver com pessoas que faz bem pra gente, que ajudam no nosso crescimento. Né? A gente não precisa conviver com pessoas que ainda nos machucam, que nos fazem mal, né? Que colocam pensamentos, que colocam palavras que põem a gente para baixo. A gente pode escolher conviver com pessoas que a gente gosta. Mas acima disso a gente tem que amar todos. Amar todos como irmãos, como todos filhos de Deus. E aí vamos um pouquinho para a caridade material. A caridade material também é importante e necessária, principalmente em um mundo ainda marcado por tantas desigualdades. Porém, o Espiritismo nos ensina que o valor da caridade não está no quanto se dá, mas na intenção com que se dá. E aí, eu coloquei aqui o exemplo da viúva, né? Que aí estão pedindo ofertas, né? E aí, várias pessoas vão dando, te abre a carteira, um dá 100, um dá 1.000, um dá 500, e aí tem uma viúva que tem uma única moeda. É o único que ela tem. E ela vai lá e dá essa única moeda, né? E aí, Jesus fala, né, que essa moeda é muito mais valorosa do que os 1.000, os 500, os 10 mil, os 20 mil que foi colocado ali. Porque ali era tudo que ela tinha. Né? Ali ela deu o seu máximo. E ia fazer falta para ela. Porque é o que ela tinha. É diferente de alguém que tem 1 milhão e dá 100 mil. Para ele, às vezes, não vai nem fazer falta, porque no mês que vem ele vai ganhar 1 milhão de novo. Mas para aquela senhora que só tinha aquela moeda era tudo. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, Jesus nos traz, através dos Espíritos, né, todos nós podemos ser caridosos, independente da condição social ou financeira. E aí ele traz alguns exemplos, dentro daquele contexto da época de 1800 e blá, mas aí eu vou trazer um pouquinho mais pra gente que é contemporâneo. Mas ele dividiu as classes da época, né, como os ricos, os operários, os devotados a Deus e os poetas e os artistas, né? Ele fala, aquelas pessoas que são ricas, que têm uma condição melhor, que elas possam doar um pouco do tempo delas para levar alívio, levar a palavra a outras pessoas e que também possam comprar cobertas, alimentos, sapatos, roupas, para também atingir aquelas pessoas que não conseguem comprar, né? No caso dos operários, que não tem uma condição financeira, que possa comprar algo novo, mas que dê aquilo que eles possam dar, dentro das condições dele, né? Que eles possam também dar um sapato, que eles também possam dar algo que eles têm em casa, às vezes dividir o pão, dividir o alimento, e que eles também separem algumas horas, por mais que saiba que essas horas podem fazer falta no seu horário de trabalho, que esse dinheiro pode fazer diferença, mas que faça isso de coração, que doe um pouquinho do seu tempo, que doe um pouquinho da sua palavra.
E aqueles que são devotados a Deus, aqueles que já estão dentro de templos, que já estão dentro de igrejas, que façam isso mais por amor e menos por vaidade, que faça isso mais para aliviar a dor do outro do que para reconhecimento, que possa fazer isso com mais amor, com mais dedicação, com mais carinho, com mais acolhimento, né? E para os poetas e os artistas, que eles separem algumas de suas obras, alguns para ou espalhar o evangelho, ou para levar alívio para as dores das pessoas, através de poemas, de canções, de esculturas, de pinturas, que tá tudo bem mostrar o belo, mostrar outras coisas, mas que também separe um tempo, né, para poder esquentar um coração, porque através da arte, da cultura, a gente também consegue, né, a gente também consegue passar, transmitir conforto, a gente consegue passar informações. E a caridade material, ela sempre deve ser de forma discreta, nunca humilhante e sempre de forma respeitosa, né? A gente tem que fazer alardes, as crianças vivem assistindo um vídeo no YouTube e às vezes eles têm, fulano fez não sei quantas manitas, entregou, não sei o que, filmou. Tá tudo bem fazer isso também. Tá tudo bem porque a gente precisa ver pra gente se inspirar também, né? Mas não é para isso a caridade, não é para expor, né? Pelo contrário, a caridade é para a gente fazer por amor. É a gente fazendo para dar o alívio para o outro, não para expor. Não para poder ganhar views, para ganhar likes. É para trazer conforto para o outro. Né? É para tirar fome, é para tirar o frio, é para tirar a tristeza, é para tirar uma mágoa, né? Coloquei aqui a caridade como caminho do progresso. Toda vez que praticamos a caridade, educamos nosso espírito. Cada gesto de amor é um passo em nossa caminhada evolutiva. E aí tem um exemplo no capítulo 13 também, que os espíritos trazem 2 homens que viveram na mesma época. E aí Deus falou assim, eu vou dar um saco para cada um, e ao longo da vida deles, tudo que eles fizeram de bom vai encher de moedinha esse saco. E no final, quando eles morrerem, quando eles desencarnarem, a gente vai contar o saco de cada um e vamos ver o quanto que cada um vai receber de recompensa lá no céu. E aí, eles viveram a vida e um viveu uma vida muito rica, muito avançada, e o outro já viveu uma vida mais humilde. E aí, quando os 2 morreram, eles chegaram lá, estava um saco lotado, cheio de moeda, e um estava com algumas moedinhas ali. E aí o rico já falou primeiro, esse saco grandão é meu. Porque eu tinha muito dinheiro e eu doei bastante, eu fiz bastante caridade, então esse saco aqui é meu. E o outro falou assim, bom, eu não tinha muito dinheiro mesmo, né? Então eu dei muito pouco, então esse menor é meu. E aí quando eles colocaram na balança, as moedas inverteram. Por quê? Deus falou para o rico, sim, você deu bastante material. Você tinha bastante, deu bastante. Mas você nunca deu nada do que te faltava, você nunca se deu de coração, você nunca fez porque você queria aliviar o outro. Você sempre fez para esperar a recompensa no céu. Então as suas moedas são poucas. Já para o outro homem, ele falou assim, você deu muito, porque você muitas vezes tirou de você para dar para o outro. Às vezes você não tinha moeda, mas você deu uma palavra, você pediu desculpa quando estava errado, você perdoou quando o seu irmão te ofendeu. Então você fez muito. Então sua recompensa será grande. Então, que a gente possa ser muito mais parecido com esse homem, que apesar de não ter muito, mas ele se deu muito. Ele deu muito do seu coração, ele deu muita paciência, ele deu muito perdão, né? Que a gente possa aprender um pouquinho com essa história. A caridade, ela nos aproxima de Deus.
nos liberta do egoísmo e do orgulho, nos ensina a amar de forma mais ampla. Não existe progresso espiritual sem caridade, porque a caridade é a expressão viva do amor. Né? Como eu falei lá na frente, a caridade ela é uma ação, né? Ela não é apenas um sentimento ou apenas um pensamento, ela é o ser, estar, sentir e agir. Era isso que eu queria passar para vocês. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, quiserem trazer alguma coisa, vocês têm espaço aberto para compartilhar. Mas eu dei esse exemplo na quinta-feira, eu quero dar de novo. Lá no comecinho da fraternidade, a Shirley trouxe um exemplo para a gente do relógio, né? Que todos nós fazemos parte de um grande relógio, cada uma pecinha, e que para ele funcionar precisa de todos, e que cada peça é diferente. Só que sem uma peça, grande ou pequena, o relógio não funciona. Né? Então que a gente tem esse olhar mais amoroso de entender, sim, somos todos diferentes. Sim, cada um está num tempo de evolução, cada um está progredindo de uma forma, cada um caminha de uma forma, que uns vão mais rápido, uns vão mais devagar, e que a gente tenha respeito, que a gente tenha humildade, que a gente tenha paciência, né? E que tenha amor para entender, né? E acho que acima de tudo que a gente tenha confiança, que a gente tem Deus, que a gente tem uma espiritualidade, que a gente tem seres de luz que nos envolvem e que estão nos ajudando nesse progresso, que estão ajudando para que todo mundo caminhe para a perfeição, né? Que Deus nos criou para isso, para sermos felizes e um dia chegar à perfeição, né? Então a gente confiar que tudo concorre para o bem. A caridade não é apenas um ato isolado, mas uma postura diante da vida. É escolher todos os dias ser um pouco mais compreensivo, paciente e amoroso. Que a gente possa ir para casa hoje e lá antes de dormir a gente possa refletir um pouquinho como que eu posso ser mais caridoso. Como que eu posso ser caridoso através das minhas palavras, dos meus pensamentos e das minhas atitudes. Que Jesus possa nos inspirar e nos fortalecer nessa jornada de progresso, lembrando sempre que todo gesto de amor, por menor que pareça, tenha valor infinito para Deus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecendo por essa oportunidade de estar aqui hoje, por esse domingo, essa manhã ensolarada, que esse calor, além de aquecer os nossos corpos físicos, possa aquecer nossos corações, que possamos sentir esse carinho, esse cuidado que Deus tem conosco todos os dias, que possamos sentir esse amor que chega até nós, e que possamos aprender a dividir esse amor, a espalhar ele, através das nossas ações, através do nosso cuidado, através do nosso acolhimento, que possamos ser pessoas mais amáveis, mais respeitosas, mais confiantes, que possamos pensar para além de nós mesmos, mas para um bem comum, pensar em sociedade, em humanidade, entender que assim como a nossa casa, o planeta inteiro é a nossa casa, que tudo aquilo que nós fazemos interfere na vida dos que estão em volta. Então que possamos cuidar dessa casa com muito carinho, com muito zelo, pensando em deixar para as próximas gerações um mundo ainda melhor.
que possamos colocar em prática a caridade para o nosso progresso pessoal e para o progresso coletivo. Que Deus possa abençoar essa nova semana, que todos possam receber o amparo necessário do seu anjo de guarda, e que Jesus acompanhe todos vocês. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada.